Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Henrique. Viemos hoje para mais uma aula do Homebio. E na aula de hoje nós vamos tratar sobre as estações do ano. Mas antes da gente falar sobre as estações do ano em si, né? Primavera, verão, outono e inverno, a gente tem que entender um pouquinho como ela funciona, como que surge as estações, por que ela ocorre. Então, para falar disso, a gente vai tratar um pouquinho sobre os movimentos da Terra. Então, nós sabemos que a Terra possui dois movimentos: o de rotação, que é o movimento que ela faz em torno do seu próprio eixo, em torno dela mesma, e o movimento de translação, que é o movimento que ela faz em torno do Sol. Então, o movimento de rotação ele leva 23 horas, 56 minutos e 4,09 segundos. E o de translação, 365 dias e 6 horas. Esses dois movimentos é bem importante para a gente poder analisar esse outro momento. Por quê? Como a Terra ela faz esse momento de rotação em torno do seu próprio eixo, sempre vai ter uma face virada para o Sol e uma face que não está sendo iluminada, né? Em um ponto é dia, no outro ponto é noite. E a Terra ela possui um eixo com uma leve inclinação, né? Essa inclinação é em torno de 23 graus, como a gente pode observar na imagem. Então vamos observar que nós temos na parte superior do planeta Terra o Círculo Ártico, abaixo dele o Trópico de Câncer, a linha do Equador, Trópico de Capricórnio, certo? Então vamos lá. Quando nós temos próximo à data, entre 21 e 22 de março, né, nós temos o primeiro equinócio, né? O Sol ele bate verticalmente na linha do Equador, né? É o momento que a Terra está mais em pé. No próximo solstício, né, entre 21 e 22 de junho, o Sol ele bate mais próximo, a maior incidência é no Trópico de Câncer. Consequentemente, o Trópico de Capricórnio recebe uma menor incidência de Sol. Ah, professor, o que é a incidência do Sol? Como que isso reflete? Vamos imaginar que você tem uma lanterna e está iluminando a sua mão, com a mão aberta. Se você deixar a mão totalmente aberta e reta, você vai estar iluminando toda a sua mão. Se você inclinar a mão um pouco para frente em direção à luz, a ponta dos seus dedos vai receber mais luz e a palma da sua mão vai receber menos luz. E assim sucessivamente. Acontece no equinócio entre 22 e 23 de setembro, também que o Sol bate verticalmente na linha do Equador, incide verticalmente na linha do Equador, e também no solstício entre 21 e 22 de dezembro, que o Sol acaba incidindo sobre a latitude 23,5, que seria o Trópico de Câncer. Ah, mas por que você está falando tudo isso? O que isso interfere, né, nas estações dos anos? Vamos lá. Durante o verão, o Sol atinge a superfície com maior intensidade num dos polos do planeta. Então, durante o verão no hemisfério norte, o que é o hemisfério norte? Da linha do Equador para cima. Durante o verão, o Sol vai incidir com maior intensidade nessa parte e menor no inverno. E o inverso também. Então, quando há o verão no hemisfério sul, né, na parte sul do nosso planeta, o Sol também vai ter uma maior incidência e intensidade naquela área do que na região norte. E uma coisa importante é que durante o verão, no Polo Sul, o Sol não atinge a superfície do Polo Norte. Ah, mas como assim não atinge a superfície do Polo Norte? Devido à inclinação da Terra, né? Como a gente já havia comentado no começo da aula, a inclinação da Terra ela não é exatamente 90 graus. Ela tem uma inclinação, uma certa inclinação. Então, devido a essa inclinação, quando a face, né, do Sol está virada e ocorre o verão no hemisfério sul, o Polo Norte acaba ficando totalmente na sombra,
sem incidência do sol nenhuma durante todo o dia. Agora vamos entender um pouquinho mais sobre a passagem das estações, para que fique um pouquinho mais claro, tá? Então vamos começar com o inverno no hemisfério norte. Desculpa, o inverno no hemisfério sul. Então, ocorre o solstício de inverno, né? O que isso traz? Uma maior incidência solar no hemisfério norte. Então, o hemisfério norte está ocorrendo o verão, e uma menor incidência solar no hemisfério sul, que é onde está ocorrendo o inverno, que é a primeira imagem à sua esquerda, né? Horizontalmente à esquerda. Temos o equinócio vernal, que é a primavera. Posteriormente, o solstício de verão. Então, quando eu tenho verão no hemisfério sul, existe o inverno no hemisfério norte. Quando nós temos a primavera no hemisfério sul, nós temos o outono no hemisfério norte. E quando nós temos o equinócio de outono, nós temos o outono no hemisfério sul e a primavera no hemisfério norte. Então vamos falar então um pouquinho sobre as estações do ano em si. Bom, a primavera. Durante essa estação ocorre o período de crescimento das folhas e flores das plantas, embora apresente características variadas em diferentes lugares. Ela inicia aproximadamente entre o dia 21 de março no hemisfério norte e 22 de setembro no hemisfério sul. Uma coisa que a gente tem que ter muito ciência quando a gente fala sobre estações do ano existe um consenso, que é esse que nós vamos dizer, que é como ocorre, vamos dizer assim, geralmente, como que deveria ocorrer todas as estações do ano. Mas cada localidade pode ter uma particularidade em comum, tá? Pode ser diferente, pode ser igual, pode ter uma, duas, três ou as 4 estações do ano bem definidas. Algumas localidades você não consegue nem definir qual estação do ano é. Então é bem importante ter essa noção. A próxima estação é o outono. Então, quando o outono se inicia, com o passar do tempo, os dias vão ficando cada vez menores, e é nessa estação que as árvores costumam trocar suas folhas ou perdê-las para suportar o frio do inverno que vai chegar. Então, o que é importante pensar sobre o outono? Com dias menores, vai ter uma menor luminosidade, né? Um menor tempo de luminosidade das plantas, uma menor produção de fotossíntese, e a planta já está sendo preparada para o inverno que vai chegar. Na maioria das vezes, um inverno rigoroso. E o que acontece no inverno? Nós podemos ter neve, nós podemos ter uma menor incidência solar, nós teremos menores temperaturas. Então a planta precisa se preparar para que, durante o outono, se preparar para diminuir todo o seu metabolismo, diminuir seu gasto energético para poder suportar o verão. Durante o verão, em algumas localidades, nós temos um solo congelado, assim dificultando a irrigação desse solo com nutrientes e água, absorção, consequentemente, de nutrientes e águas dessas plantas. Então, essas plantas vão passar por um certo estresse, né? Então, o outono funciona como uma preparação para o inverno. E a primavera, a gente acabou não citando. A primavera é aquele momento que nós temos grande incidência solar, temos temperaturas que serão propícias ao desenvolvimento das plantas. Então, durante a primavera é onde ocorre o maior gasto energético. Por quê? É o momento que as plantas acabam se reproduzindo. Como a gente já conhece, já foi falado nas outras aulas aqui do Home Bio, como ocorre a reprodução das plantas. Então, a primavera, quando nós fechamos os olhos, a primeira coisa que imaginamos, as árvores floridas, né? Então, a primavera é aquele momento que a árvore acaba florindo, frutificando, dispersando as suas sementes para continuar com a propagação de suas espécies.
enquanto no outono, a primeira coisa que nós pensamos é que é aquele chão recoberto de folhas, né? A perda das folhas das árvores. E ele se inicia em 23 de setembro no hemisfério norte e 21 de março no hemisfério sul. E o inverno? Bom, nas estações do inverno, os dias são menores do que as noites, acontecendo o processo inverso do verão, o que contribui para a diminuição das temperaturas. Então nós temos dias menores, menor incidência solar, menor temperatura. Então isso não é um ambiente que não é propício para o desenvolvimento das plantas. Então por isso que as plantas vão passar por todas aquelas etapas, né? A diminuição do seu metabolismo, a perda das folhas, a retenção de nutrientes, né? No seu caule, né? Para poder suportar o verão, para poder suportar todo esse estresse que vai ser gerado durante o inverno. As datas aproximadas de início é 21 de dezembro no hemisfério norte e 21 de junho no hemisfério sul. E o verão? Bom, em tempos de verão, a maior exposição aos raios solares faz com que as temperaturas médias elevam-se. Nas áreas temperadas, os verões têm sido cada vez mais quentes. Bom, então o que ocorre no verão, professor, com as plantas? Como nós temos uma maior exposição a raios solares, temperaturas mais altas e a decomposição de toda aquela matéria orgânica que restou do outono e que acabou ficando recoberta ou de neve ou não se decompôs devido à baixa temperatura no inverno, acaba se decompondo no verão devido às altas temperaturas. Então, essa matéria orgânica vai acabar liberando nutrientes no solo. O verão, na maioria das vezes, é o momento do ano que ocorre as principais chuvas, né? Então você vai ter uma disponibilidade hídrica maior, você vai ter uma maior quantidade de nutrientes no solo, uma maior incidência solar durante com uma duração maior do que o restante do ano. Então o verão é o momento que as plantas utilizam para poder crescer, é o momento de crescimento vegetal. Durante o verão é o momento que você vê o maior número de plantas rasteiras, é o momento que ocorre a quebra da dormência na maioria das plantas que existem essa dormência, né? Nós temos plantas, por exemplo, no nosso cerrado, que ela necessita de altas temperaturas no solo para poder quebrar a dormência, para ela poder nascer, para poder germinar. Algumas você necessita de realmente altas temperaturas, né? Necessita das queimadas naturais, e outras apenas da temperatura ambiente, da temperatura do solo, para poder realizar essa dormência. E como é o momento que você vai ter um ciclo hídrico, mais disponibilidade de matéria orgânica, né, consequentemente de nutrientes, é o momento mais propício do ano para que essas plantas possam germinar e também possam crescer. O verão, as datas aproximadas do seu início é entre 21 de junho no hemisfério norte e 21 de dezembro no hemisfério sul. E vamos falar um pouquinho do nosso país, né? Vamos falar um pouquinho do Brasil. No Brasil, nas regiões do Brasil que são mais próximas à linha do Equador, em que a luminosidade do Sol acontece mais intensamente o ano inteiro, as mudanças de estação é menos perceptível no cotidiano do que na região sul, onde as 4 estações estão bem definidas. A gente pode observar no mapa que nós temos alguns climas no nosso país. Nós temos o clima equatorial, que é aquele clima ali amazônico, o clima tropical, que fica próximo aos trópicos, né? Equatorial, que fica próximo à linha do Equador. Nós temos os climas semiáridos, os climas subtropicais, que fica abaixo do trópico. Então, a única região que nós temos de clima subtropical no nosso país é a região sul, tropical litorâneo e tropical de altitude. Então, o que a gente pode dizer disso tudo, professor? Bom, no clima equatorial, o que acontece na linha do Equador? A linha do Equador, ela possui uma intensidade luminosa do Sol constante. Então é como se existisse apenas uma única estação do ano, e durante essa estação vai ter momentos de chuvas, momentos de secas,
mas sem aquela representatividade igual a gente viu nos slides anteriores. Então você não vai ter meses que a planta vai florir, aí depois vai vir um inverno seco e frio, aí depois vai vir um verão quente e úmido, aí depois vai vir uma primavera. Não vai existir. Então, durante todo o ano, as condições climáticas daquela região são muito próximas, ocorre uma variação muito pequena. Nas regiões tropicais, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, a luminosidade, a intensidade do Sol também é bem próxima o ano todo. Então, nós não percebemos tanto essa diferenciação que ocorre entre as estações do ano. Normalmente, nós podemos citar o estado de São Paulo, estado de São Paulo, Rio de Janeiro, essa região Minas Gerais. O que é constante? Nós temos duas estações bem definidas. Temos a estação do inverno, que é uma estação do ano mais frio, com poucos dias realmente gelados e seca, e temos o verão, que é a estação do ano que vai ser quente e úmida. Mas nós não temos um outono e uma primavera bem definidos. Às vezes eles acabam até aparecendo com uma maior incidência, mas na maioria das vezes ocorre somente essas duas divisões. E nós temos a região subtropical, que fica abaixo dos trópicos. Como a gente viu lá naqueles primeiros slides, por ficar mais próximo aos polos, nós temos uma maior incidência num determinado período de luminosidade e uma menor incidência de luminosidade no período oposto. Então vamos falar de alguns biomas, que já foram citados, que nós já tivemos aula sobre esses biomas, como que seria as estações do ano nesses biomas. O cerrado, que na primavera e no verão é como se fosse uma única estação do ano. A temperatura pode chegar até os 40 graus. E nos meses de inverno, junho, julho e agosto, ficam em torno de 12 graus, sendo que pode chegar até 0 graus. A maior parte da chuva concentra-se nos meses de outubro a março, que são as estações da primavera e verão, e entre maio e setembro ocorre a estação da seca, período que as chuvas são raras, podendo ocorrer até estiagem. Como a gente já tinha conversado nas outras aulas sobre biomas, e falando também mais a fundo um pouco nessa, o inverno é uma estação do ano que são baixas temperaturas e muito seca. E conforme ali o cerrado ele se conta numa posição subtropical entre os trópicos, acaba ocorrendo pouca diferenciação. Então acaba ocorrendo mesmo duas estações do ano. Vamos dizer assim, um verãozão, vamos chamar dessa forma, que é uma primavera e um verão, e o invernão, que seria o outono e o inverno. Nós temos também os pampas, Os pampas é o único local, no nosso país, onde ocorre um clima subtropical, Então o clima dos pampas são bem amenos devido à sua localidade e sua proximidade aos polos também, e devido à menor incidência de luminosidade solar em relação à região que fica próxima à linha do Equador. As médias anuais nos pampas não costumam ultrapassar os 20 graus Celsius, só que assim, devemos lembrar que existem médias e existem temperaturas diárias. Vão ocorrer dias que as temperaturas nas regiões subtropicais vão alcançar 30, 40 graus, mas a média de todos os dias é em torno de 20 graus Celsius. As estações no ano nos pampas são muito bem definidas e as chuvas são bem distribuídas ao longo da sucessão dos meses. Então nós temos uma primavera que vai ocorrer uma incidência de chuva, nós temos um outono que vai ocorrer uma incidência de chuva, nós temos o inverno que vai ter uma certa incidência, uma certa precipitação um pouco mais baixa em relação às outras estações, e teremos um verão quente com temperaturas mais amenas, mas mais quente do que o restante do ano e com uma alta precipitação em relação às estações anteriores também.
Temos as florestas temperadas, né? Foi tratado algumas aulas atrás por mim. Bom, o clima é temperado, né? A própria floresta já traz no nome como seria o clima, e são 4 estações bem definidas. Nós temos a primavera, que é quente e úmida, há muito sol, que por vezes cobre o solo durante toda a estação. Nós temos o verão, que a vegetação aumenta, como a gente explicou, né, o porquê desse aumento vegetativo. Nós temos o outono, que o calor e a umidade pode chegar a serem elevados e as secas são raras e não muito severas. E no outono é o momento chave, é o momento de destaque, vamos dizer assim, das florestas temperadas, né? Que no outono acontece o fenômeno mais característico dessa floresta. As plantas caducifólias ganham uma coloração dourada ou amarronzada nas folhas, que depois acabam caindo para se preparar para o inverno que está chegando. E no inverno, as árvores armazenam suas energias, águas e nutrientes tirados da folha, né? Como essas árvores não possuem mais folhas, elas não necessitam de um gasto energético para poder mantê-las, né? Desta forma, essas folhas que acabam caindo vão servir como nutriente para a próxima estação, após o fim do inverno. Nós temos a tundra. A tundra é composta de 2 estações. Nós temos um verão muito curto, de cerca de apenas 2 meses. Os dias são longos e pode atingir temperaturas de no máximo 10 graus Celsius. Ao contrário do inverno, né? O inverno ele possui cerca de 10 meses de duração, o qual apresenta dias mais curtos, dias bem curtos mesmos, com temperaturas negativas, podendo atingir até menos 40 graus Celsius. Nós também temos as savanas, né? O clima predominante das savanas é tropical, né? Ela fica próximo aos trópicos, com 2 estações, uma seca e uma úmida. Ela é situada na zona intertropical do planeta, o qual recebe forte incidência solar durante todo o ano, né? Ela fica ali entre os 2 trópicos. Ela possui uma temperatura média entre 22 e 24 graus Celsius, e em alguns locais essa temperatura média pode chegar próximo aos 40. Então, o que a gente pode perceber? Por que eu coloquei a savana aqui? A savana é uma designação que vários outros biomas podem ser encaixados nelas. O nosso cerrado seria, vamos dizer assim, uma subclassificação de uma savana, né? Vai mudar, claro, a fauna, a flora, né? Devido também à altitude, ao hemisfério, vai mudar em decorrência também por causa do continente que se encontra, mas a gente pode observar que no clima é exatamente igual. 2 estações, uma estação do verãozão, igual a gente chamou, o nosso verão, que é o verão que possui altas temperaturas e uma maior precipitação, e o inverno, que são temperaturas mais amenas, né, e uma menor precipitação de chuva. Então é bem definido, somente 2 estações, cada uma com essa sua particularidade. Bom, então qual que é o resumo que a gente pode fazer da aula de hoje, rapidamente? O movimento da Terra, né, os 2 movimentos de rotação e translação estão intimamente ligados às estações do ano, eles que acabam definindo qual vai ser a estação do ano. Então, as estações do ano são definidas pelo movimento de rotação e translação, inclinação da Terra, incidência solar da Terra, né? Então a gente pode perceber que em alguns locais, principalmente próximo à linha do Equador, existe mais ou menos uma única estação do ano. As regiões que estão mais próximas dos trópicos, existem 2 estações bem definidas, né? Um verão
quente e úmido e o inverno seco e mais ameno. E as regiões que estão depois dos trópicos, entre os trópicos e os polos, né, é uma região que possui as 4 estações do ano bem definido. Mas isso também não é regra. Existem alguns locais que também se diferenciam dessa regra, porque aí pode interferir a altitude daquele local, a vegetação daquele local, né? A gente pode observar, por exemplo, em locais da floresta amazônica que estão desmatados. A relação das estações do ano nos locais que ocorreram grande desmatamento é diferente da relação que existe das estações do ano aonde há mata, vamos dizer assim, intocada. Então varia muito, depende muito, mas a priori é da forma como aprendemos hoje. Muito obrigado, tenham uma boa semana, um bom ano e até a próxima.